Senhoras e senhores, boa noite. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberto a reunião. Convido o vereador Ivo Pereira Filho para fazer a leitura de um texto ecumênico. Beleza de Deus. O Senhor é rei e se revestiu de majestade. Ele se cingiu com o cinto de poder. A terra, que com firmeza ele estabeleceu, não será abalada. Desde toda a eternidade, vosso trono é firme, e vós desde sempre existis. Elevam os rios, Senhor, elevam os rios a sua voz, e fazem eclodir o fragor de suas ondas. Porém, mais poderoso que a voz das grandes águas, mais poderoso que os vargalhões do mar, mais poderoso é o Senhor nas alturas do céu. Vossas promessas são sempre dignas de fé, e a vossa casa, Senhor, e santa na duração dos séculos. Pronunciamento dos vereadores inscritos como oradores. 10 minutos, artigo 61 do Regimento Interno. Convido o vereador Charles Silva Gomes para fazer seu pronunciamento. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa diretora, os colegas do Legislativo, os funcionários aqui da Câmara, os munícipes que se fazem aqui presente. A casa está cheia hoje, graças a Deus. A gente teve um bom motivo, né, para a casa ficar cheia, então vamos trazer mais munícipes aqui para nossa casa, os telespectadores aqui da equipe do Zazá, os internautas que nos assistem ao vivo agora, os munícipes que vão nos assistir na TV Lafayette sábado. O meu boa noite. Senhor presidente, novamente na tribuna, solicitando informações e levando informações para a população. Primeiro assunto, eu refiz a minha pauta aqui hoje. Estou vendo que os profissionais do transporte público, eles se encontram aqui na nossa casa. Então, nós vamos começar através do transporte público, que é um assunto que eu trago desde 2013, no início do nosso mandato. Então, eu acho importante a gente colocar, para a gente não ficar balangando muito aqui, e levar direto ao assunto. Hoje, com a paralisação do transporte público, mais uma vez, esse transporte, ele, infelizmente, já não é um transporte de qualidade. Então, a gente precisa ter mais informações concretas para a população. No início do ano, eu fiz um requerimento solicitando a cópia do contrato, dos documentos da empresa de transporte público. Eu e a vereadora Branca solicitou para a mesa diretora uma audiência pública para a gente debater sobre o transporte público. Fizemos um outro requerimento solicitando a justificativa do aumento da tarifa de transporte público em 2012. Temos essas informações todas no nosso gabinete e estamos prestando as informações para os nossos munícipes. Hoje eu fiquei muito chateado em ver a população da zona rural, os nossos profissionais que trabalham aqui na zona urbana, nossos alunos, todos ficaram sem transporte público, por incompetência da empresa de transporte público. Alega que a prefeitura não está pagando constantemente os valores do Vale Transporte e outros encargos. Agora, a vereadora secretária acabou de ler um decreto que vai ter o transporte para o UFSJ. Mas não é só o UFSJ, a gente precisa que atenda prioritariamente as comunidades rurais, os nossos alunos. Hoje eu estive lá no Projeto Vencer, 80 crianças do bairro São Francisco ficaram sem aula. Vários alunos andando de bicicleta para ir para a escola, porque não tinha transporte público. O meu pai é comerciante, todos os moradores das comunidades rurais, que é frequentador do bar dele, questionou, cadê o transporte público? Liguei para a prefeita, que se encontra em Brasília, e pedi informações concretas para ela. Cida, o que está acontecendo? Desde o início, que a gente está cobrando, reivindicando o processo administrativo na empresa de transporte público. Já se faz quanto tempo que o processo está sendo analisado pela comissão, que foi nomeada pela prefeitura? Segundo informações da secretária de Gestão Urbana, até Beatriz, sexta-feira tem uma resposta concreta sobre a empresa de transporte público. A gente não quer informação, a gente quer ação, porque quem está sendo defasado é a população ourobranquense. E se a empresa não se adequa, ela está reivindicando
um aumento de tarifa de 3,30. Como que vai se pagar, aumentar uma tarifa, sendo que a frota está toda danificada? Entendeu? Há poucos dias, um ônibus quebrou na comunidade Castilhano. Eu trouxe os sócios, Paulo Pontes e o Antônio Carlos, da empresa de transporte público, aqui no nosso gabinete. A gente fez uma gravação da reunião, fizemos todas as reivindicações e ficou naquilo ali mesmo. Então, hoje, a gente está sentindo aqui na pele, população sem transporte por incompetência da empresa. Então, cabe à prefeitura instaurar o processo administrativo urgentemente na empresa Teixeira, porque o nosso gabinete está reivindicando, cobrando, analisando juridicamente todos os documentos da empresa. Não cabe eu ficar falando aqui e não ter ação. Então, vamos tomar medidas mais enérgicas para ver se a empresa realmente se adequa. Que não cabe aumentar uma tarifa de 3,30, sendo que não tem itinerário, não tem acessibilidade. Está aqui o nosso munícipe José Pedro, que sempre está reivindicando melhorias para o transporte público, acessibilidade. Não existe acessibilidade nessa empresa. Então, são essas as minhas considerações em relação ao transporte público. Vamos pontuar em todas as reuniões sobre o transporte público. Outro assunto, senhor presidente, é em relação ao Hospital Raimundo Campos. Eu estive lá fazendo algumas visitas e eu fiquei preocupado com a situação do Hospital Raimundo Campos. E graças ao nosso gabinete, o gabinete meu da vereadora Nilma, a gente solicitou, através de um requerimento, a presença da secretária Sônia Terezinha, do diretor técnico Martins, doutor Martim, a representante responsável pelos postos de saúde, zona urbana e zona rural, e o Conselho Municipal de Saúde, porque tudo que a gente faz reunião em portas fechadas fica por ali mesmo. Então a população tem que saber qual é a realidade do cenário da saúde. Lá na saúde, munícipes me perguntaram por qual motivo os exames laboratorial são entregues a partir de 9h30. Por qual motivo da demora da marcação de consultas? Os moradores das comunidades rurais estão questionando por que está demorando marcar um dermatologista. Por qual motivo não existe placas? Entrou uma indicação minha aqui agora, que a vereadora secretária Branca, ela fez a leitura dela aqui. O jardim do Hospital Raimundo Campos, eu trabalhei lá em 2006, era um jardim lindo. Hoje só tem guimba de cigarro. Cabe a cada munícipe, paciente, funcionários também, manter aquele jardim nosso, porque o hospital já não é um ambiente legal. A gente vai lá ver um cenário crítico daquele. Outro assunto em relação a esse Hospital Raimundo Campos, que a gente vem questionando, por que as ambulâncias, várias ambulâncias, chegou tanta ambulância ano passado, que a gente não está encontrando ambulância. Então, eu quero solicitar, eu quero essas informações através da secretária, o diretor, responder por qual motivo não tem ambulância circulando. Outro assunto também referente à saúde, é que não existe a roupa de cama adequada para a população, para os pacientes que estão internados. Também queremos ouvir da secretária por que não tem aparelho por qual motivo que está faltando aparelho para aferir pressão. Segundo a informação de enfermeiros, tem um aparelho para atender milhões de pacientes. Outro motivo, outro assunto, é um munícipe da comunidade de Carreiras. Eu e a vereadora Nilma estivemos num evento sábado. Ele questionou que o posto de saúde de Carreiras não tem o aparelho compressor odontológico, foi roubado. Então, a gente já solicitou, através de um documento, a compra de um novo. Na comunidade do Cumbe, está quebrado, tem que arrumar, porque dar manutenção é mais caro. E são vários assuntos que vai alongar aqui dentro dessa tribuna. Então, cabe ao Executivo trazer à nossa casa o secretário de Saúde, a secretária Sônia Terezinha, o doutor Martim, a coordenadora do PSF, membros do Conselho da Saúde, para a gente ter um debate mais amplo para a população, porque a população não pode ficar prejudicada com uma má gestão do dinheiro público. A saúde, a gente sabe que a saúde no Brasil é uma vergonha, porque nossos políticos só fazem promessa, promessa e promessa. Na hora de efetivar, eles somem. Então, eu já conversei hoje com a prefeita, deixei um recado para o secretário de governo também, para ele levar esse assunto que a população está reivindicando. Saúde, transporte público, está aqui, ó, a nossa casa lotada. E aí, cabe à prefeitura
dar as informações concretas para a população está cansada de ser enganada. Então, fica aqui minhas considerações, senhor presidente, eu estou à disposição e o processo da empresa de transporte público Teixeira está em andamento, não vai ficar parado, a nossa casa entra em recesso dia 9 de dezembro, mas o nosso gabinete continua à disposição de todos. Obrigado, boa noite. Convido o vereador Geraldo P. da Silva para fazer seu pronunciamento. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras assessoras da casa, senhores munícipes presentes, vocês que vão nos assistir pela TV Lafayette no sábado, na reprise da reunião, e aos internautas, boa noite. Eu quero parabenizar hoje a administração, que eu vi na rua um caminhão fazendo recolhimento de sucatas, pegando no fundo de quintal e dando destinações corretas a esses materiais. Está de parabéns, a administração. Também vi o recolhimento de entulhos. Aquelas pessoas fazem aquelas construções pequenas, em vez de pegar uma caçamba, colocam um carrinho de lixo aqui, um carrinho ali. Eu vi também uma pá carregadeira e um caminhão fazendo esse recolhimento hoje. Só que eu achei estranho que uma pá carregadeira, um caminhão basculante e um servidor com uma pazinha para encher a pá da recolhedeira de entulho para colocar no caminhão. Então, uma pá carregadeira deve de estar aí uma hora, 80, 90 reais, mais o caminhão, mais os 2 funcionários, e com um ajudante só para encher a pá. Então, eu achei meio discrepante, eu achei uma falta de respeito com o dinheiro público, porque teria que ter pelo menos umas 3 pessoas acompanhando aquele equipamento. O serviço precisa ser feito, mas ser feito de forma correta, de forma honesta. Então, se parabeniza pelo lado e se critica pelo outro. É a nossa função de estar orientando a administração. Fui procurado também por uma jovem grávida, relatando para mim que não conseguiu marcar a consulta, conforme o Charles falou aqui agora há pouco, para um ginecologista no Hospital Raimundo Campos. Isso é muito triste. Vou marcar uma reunião com a secretária de Saúde para ter essas informações dela, que diz que no final do ano não deve ter ginecologista no Hospital Raimundo Campos. Então, as nossas mulheres que for ter suas crianças vão ser deslocadas do município no final de ano. Vão ter os seus filhos fora do seu domicílio eleitoral, do seu domicílio residencial. Isso aí é muito preocupante para a gente. E, por fim, a reclamação do transporte público municipal. Eu acho justo a reivindicação dos servidores, dos funcionários da empresa, e vejo que a administração está deixando as coisas correr um pouco bamba, porque é uma prestadora de serviço que tem a concessão da prefeitura. Então, a prefeitura tem que cobrar desses empresários o cumprimento das obrigações com os seus funcionários, com os seus fornecedores. Se não houver uma possibilidade dela executar o trabalho, ela tem que entregar o trabalho e deixar alguém que tenha condições de tocar o serviço. Não é deixar o povo a ver navios, crianças na chuva, os funcionários, próprio funcionário de prefeitura. Hoje mesmo, eu dei carona umas 2 livremente para o centro, fui buscar os meninos no colégio. Então, isso aí é uma situação desagradável. Agora, sobre a administração num todo, eu tenho visto nas páginas sociais muita cobrança dos vereadores, inclusive a respeito desse transporte, que os vereadores não fazem nada para ajudar. Eu gostaria de dizer a esse cidadão das páginas sociais que não é função do vereador, é função do executivo. Nós estamos aqui para fiscalizar se o serviço está fluindo de forma correta, para fazer as indicações, aprovar os projetos que vêm da prefeitura. E nós temos sido muito cobrados, igual eu vi hoje na página social, que se não tem vereadores de oposição. Eu acho uma coisa muito forte a oposição. Nós somos todos, eu, por exemplo, é uma palavra que não se assenta em mim.
Eu quero que as coisas saiam bem, que todos sejam bem atendidos. Eu não sou oposição e nem situação, eu estou do lado da verdade. Aquilo que eu puder fazer para ajudar, vamos fazer. E de mais a mais, a nossa administração está atravessando um momento que ela não está podendo ter nenhum tipo de oposição. Que com todo mundo ajudando, ela não está conseguindo fazer nada. Não vai a lugar nenhum. Com a ajuda de todos nós, tentando ajudar, orientando, falta experiência. O grupo político que assumiu a nossa cidade é um grupo político que nunca administrou uma casa. Nem a casa deles eles administram. Então não tem know-how de administração. Foi temeroso o que foi feito, mas temos que respeitar, porque foi eleita de forma democrática, com 3.000 e tantos votos na frente do outro segundo colocado. Então nós temos que respeitar. A única forma que nós temos para corrigir o erro é agora em 2016. Ver se aparece uma outra pessoa com mais experiência, uma pessoa com mais estrutura para a administração. Aí é o momento da gente falar em mudanças. Porque falar em mudança, em cassação, falar em prejudicar e perseguição, eu sou contra. Nós temos que respeitar a democracia. Agora, em 2016, nós temos que rever os nossos conceitos. Porque quem me conhece, quem conversou comigo antes das eleições, não votou e me ouviu. Porque eu sabia. Porque quando a senhora Maria Aparecida Junqueira Campos foi presidente da Câmara, que eu era vereador, ela fez uma péssima administração. Ela não conseguiu administrar 25 servidores públicos. Como é que vai administrar 1.800 pessoas, 2.000 pessoas? É uma pessoa excelente, uma pessoa de caráter, uma pessoa, não tenho dúvida na retidão dela, na conduta da família, mas administrativamente, o que ela já administrou na vida dela? O secretário de governo, Raimundinho, o que ele já administrou na vida dele? São as pessoas que estão nos administrando. Não é que são má pessoas, não, são pessoas mal intencionadas, são pessoas bem intencionadas, mas dentro de 2 anos de governo, o que foi feito em Ouro Branco? 2 anos de governo, posso dizer. Não conseguiu terminar uma obra. Não conseguiu dar seguimento em nada que começou. Além de tudo, ainda é um pouquinho de falta de sorte também. Porque não é possível, é humanamente impossível a pessoa só errar, e eles conseguem só errar. Não é porque quer, não, é porque falta capacidade, falta experiência de vida, aquele traquejo do dia a dia que a gente tem, que já está mais calejado de tomar as pancadas da vida. Então, nós temos mais que ajudar a administração. Nós estamos precisando de marcar uma reunião com todos os vereadores, com o prefeito, e nos colocar à disposição dela para ver se as coisas começam a funcionar. Porque senão nós vamos afundar junto, nós vamos naufragar junto. Ela vai nos levar, senhores vereadores. Nós vamos junto no mesmo barco dela. Vai entrar um novo prefeito aqui em 2017 e mais 3 vereadores novos. Porque do jeito que ela já vai, se nós não dermos a mão a ela para ajudar a administração, para ajudar a achar o caminho, achar uma retidão, achar uma passagem, ela vai nos levar. É triste, mas é a nossa verdade de Ouro Branco hoje. Estou muito triste com a nossa administração. Não critico pessoas, critico capacidade, poder de gestão. São muito pouco. Muito obrigado a todos vocês. Espero que resolvam os seus casos, que vocês são funcionários e não trabalham por esporte. Trabalha que precisa levar o pão de cada dia para casa, para os seus filhos, para a sua família. Muito obrigado a todos vocês. Convido o vereador Aparecido Ferreira Barbosa para fazer seu pronunciamento. Senhor presidente, boa noite, mesa diretora, funcionário, vereadores, vereadoras. Também aqui eu quero cumprimentar a boa presença dos meus amigos motoristas, no nome do Hélito, do Brizola, tem o Valdir aqui do Fundão, também em seus nomes, cumprimento todos os motoristas aqui da empresa Teixeira. Conheço a cada um de vocês, sei do bom trabalho de cada um de vocês, já trabalhei junto com diversos motoristas, porque eu também sou motorista de ônibus, trabalhei junto com boa parte deles, são grandes profissionais, grande responsável, têm responsabilidade, são bons motoristas, os auxiliares também de transporte da Teixeira, os mecânicos, vigia, borracheiro, todos da empresa Teixeira eu estou cumprimentando, mas eu quero aqui agradecer mesmo, os funcionários, vocês motoristas, vocês auxiliar, a cada um de vocês que põe mesmo a mão na massa, vocês que são os responsáveis pelo nosso transporte,
como conhecedor que sou de transporte, de coletivo, de rodoviário, também de caminhões, eu conheço a cada um de vocês, sou testemunho do bom trabalho de vocês, da responsabilidade que cumpre o seu horário fiel. Vocês são motoristas profissionais que eu nunca ouvi falar que vocês dessem uma fechada em ninguém aqui dentro da nossa cidade. Sou testemunha do bom trabalho. Gostaria que a TV Lafayette, que está indo ao ar, a você que está nos assistindo agora em tempo real, que vocês sejam testemunho desses grandes profissionais que aqui se encontram nessa casa. Mas me traz uma preocupação grande em alguns pontos, que aí você vai ver dos dois lados, do lado da empresa, do lado do executivo. Como sempre falo, como é que chega uma empresa? Primeiro ela passa pelo Poder Executivo. Poder Executivo é que passa por ele para depois os ônibus entrar em linha para circular. Mas primeiro passo é passar pela Prefeitura. Prefeitura tem por obrigação e dever, existe uma secretaria que é responsável pelo transporte. Ela tem por obrigação de estar reunindo constantemente com cada um de vocês, amigos motoristas, com vocês, auxiliar de trabalho, para ouvir de vocês como é que está indo essa empresa. Eles é obrigado, eles ganham para isso. Agora eu pergunto a cada um de vocês, algum deles reunir, de quantas em quantas vezes ao mês que se reúne com vocês para saber como que está indo a empresa Teixeira, que é a responsável pelo transporte? A prefeitura reúne com vocês pelo menos 2 vezes por mês para saber se a manutenção dos veículos que transporta vida, que transporta o nosso povo, como é que ele está indo? O nosso executivo conversa com vocês pelo menos 2 vezes por mês, se está ok a situação dos pneus, caixa, embreagem, motor, freio e outras coisas, salário se está em dia, se está tudo ok, o tratamento e respeito da empresa com cada funcionário. Isso eu gostaria de saber, que a impressão que vem, que esse contato é muito pouco do executivo com a empresa Teixeira. Vejam a irresponsabilidade com esses pais de família que estou vendo aqui na minha frente, que está na minha frente, vejo a irresponsabilidade no geral, tanto faz pela Teixeira como para o executivo, porque deveria de assumir os seus papéis de empresa e de executivo, não deixar o que está acontecendo hoje, sacrificando os motoristas, os funcionários da Teixeira, também os nossos estudantes, o nosso povo das nossas comunidades rurais, bairros, pessoas que se deslocam dos bairros, das nossas comunidades rurais, para ir ao trabalho. Hoje aconteceu esse transtorno, mas eu gostaria, em público, dizer às pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que está nos assistindo pela TV Lafayette ao sábado, gostaria de dizer a cada um de vocês, não crucifique nenhum funcionário da Teixeira Motoristas, não. Sou um pai de família, trabalhador, honrado, que vive lutando com dignidade para tratar de suas famílias, da sua família. Que às vezes as pessoas começam a olhar com cara diferente, não sabem separar quem é quem. E eu peço a cada um de vocês que respeite, como eles respeitam a cada um de vocês, transportando, fazendo esse translado. Nenhum deles são culpados de tudo isso aí. Nenhum. É muito pelo contrário, eles são vítimas dessa situação. A gente vê no rosto de cada um deles, a preocupação, porque eu tenho certeza absoluta que eles também têm família que precisava de vir e de ir. Eu tenho certeza absoluta, Se eles não têm, mas eles têm respeito pelas pessoas. Está faltando respeito com as pessoas. Conheço a cidade de Ouro Branco, assim que iniciou a primeira lotação que circulou pela cidade. Foi uma lotação, a gente apelidou ela até de Pintadinha, que era da Itacolomi. Ele saía daqui, ele ia só até ali no começo da Marisa, porque não tinha mais movimento. E aí foi aumentando o número de ônibus. E eu conheço a cada motorista, eu conheço a cada ponto de ônibus, eu conheço as comunidades, eu conheço os bairros, eu sei de cada um de vocês. Fico muito triste de ver vocês, profissionais,
vocês, grandes homens, responsáveis pelo trabalho de cada um de vocês, e eu converso com todos, converso nas comunidades rurais, como que está indo, eles dão um aval 100% a cada um de vocês, mas vejo essa situação. Para isso é bom que a gente tenha aqui um trabalho junto de vocês, em defesa pode contar comigo, que eu estou junto de vocês. Gostaria de lembrar que estive até a Teixeira, foi até eu, juntamente com a vereadora Nilma, nós passamos até o Paulinho e fomos até a Teixeira, para que a gente conversamos, achei até que tinha normalizado essa situação. Mas eu quero me colocar à disposição de vocês e cobro, mas cobro muito forte a irresponsabilidade do nosso executivo, que não teve condições, competência, não tiveram competência, não foi de administrar uma empresa, só de olhar como é que ela estava indo, eles não deram conta, só isso, porque administrar os motoristas, o salário, isso é empresa. A prefeitura simplesmente iria fiscalizar o trabalho da empresa, que é obrigação do executivo, é obrigação. Não deram conta de fiscalizar, só isso, mais nada. Aí vocês imaginam, são 12 secretarias que tem. Aí você vai ver, como já vereadores já disseram, nós fala constantemente aqui, você olha, nenhuma obra consegue ir à frente, nenhuma. Você vai lá na creche do Belvedere, está fechando os 4 anos, era para ser entregue em agosto, parece que era de 2013, 2014, e vem essa coisa para fora. Posto de saúde, nada funciona. Ontem me ligaram, falaram, Paré, ganhamos um fresado de asfalto da 040, e ele vai ser jogado lá no Vale do Engenho. Olha para você ver como é que é as coisas. E nossas comunidades rurais, as nossas estradas rurais, tendo a maior dificuldade de acesso para chegar nas nossas comunidades. Nada contra o Vale do Engenho, nada contra, mas só para vocês entenderem como que administra tão mal. A partir do momento que você terceirizou, a responsabilidade é da empresa que pegou esse serviço. Ela é obrigada a deixar as ruas livre para transitar, para ir e para vir. Ela é obrigada, ela tem que abrir um trecho, fazer um trabalho nele e deixar ele livre, e não pode trazer nenhum tipo de transtorno no bairro. Eu estou dizendo isso, eu trabalhei, a cidade de Jundiaí, em 75, não era asfaltado. Grandes partes, eu trabalhei lá, ajudando a asfaltar a cidade de Jundiaí, estado de São Paulo. Em um momento, mas em nenhum momento, nós deixamos o trânsito ficar complicado na cidade de Jundiaí, em 1975. Olha para vocês verem, ali no Vale do Engenho, é 2 ruazinhas, com um pinguinho de casa. Que transtorno que eles criaram ali, mas que transtorno. Aí nesse material eles me ligaram, fui lá, falei, Adriano, o que está acontecendo aqui, meu filho? Viemos, ligou o secretário de obra, pediu para que nós colocasse esse material aqui nas ruas. Falei, gente, isso é da responsabilidade da empresa, Agora vocês querem tirar a responsabilidade da empresa e pegar e abraçar? E esse dinheiro que está pagando para, quer dizer, não precisa. Quer dizer que a empresa está ganhando dela livre, não precisa. Mas graças a Deus, eles ouviram, e em seguida, os caminhões carregados da empresa que é responsável pelo asfalto, lá do Vale do Engenho, começou a concluir a subbase. Mas eu quero ver também, para fazer um asfalto, precisa que você faça terraplanagem, regularização, subbase, base, aí que vem a regularização e o banho e o asfalto. Aí que eu quero ver se eles vão fazer. Será se o executivo tem esse conhecimento? O pessoal que está lá, o secretário? Será para acompanhar? Aí vocês vão vendo onde que está a cabeça desse povo. O pouco que tem ainda jogar para a rua. Hoje,
eu vou mudar aqui porque eu fui procurado por uma menina lá da comunidade de Olaria, a filha da dona Aparecida do Jair Tobias, do seu Tobias, uma família bastante grande. Infelizmente, a família, grande parte dela usa remédio, aquele negócio todo, família muito necessitada. A menina falando para mim que já há longos tempos a mãe atrás tentando os remédios não consegue, isso lá vai chegando para 2 meses. Eu estou falando porque nós fomos procurados, já ajudamos, aí eu resolvi, fui até a policlínica juntamente com a menina, fui até a policlínica junto com a menina, encontrei com o doutor Martim, encontrei com a Lília, que é a secretária, lá a gente começou a conversar, e ele disse para mim sobre a questão de licitação de farmácia, troca de farmácia. A partir do momento que há uma licitação e aquela empresa que ganhou, existe um contrato, o prazo de fornecimento. Isso não é quando quiser e quando puder, não. Aí você vê os desarrespeito com o nosso povo. Você vê esse desarrespeito com o nosso povo, que mais precisa, esse povo humilde, que precisa, e não é atendido. E não é atendido. Aí conversei com o doutor Martim, bastante, falei, expliquei da nossa situação, fui sincero, como sou sincero com todas as pessoas. Diz para ele, doutor Martim, às vezes, vocês desdobram aqui de trabalhar, você, Valéria, as pessoas que desdobram, tentando fazer alguma coisa, mas eu não acredito que isso vai adiantar muito não, porque vocês economizam aqui às vezes, uma pequenininha coisa, mas lá, sai no ralo, vaza, não adianta. Quer dizer, eu não desanimei, ele ficou até um pouco triste com a minha fala, mas eu sou muito sincero com as pessoas, pode ter certeza disso. Aí cobrei, juntamente com a menina, não só para ela, porque eu não trabalho, eu sou um vereador, eu não trabalho para meia dúzia não, eu sou representante do povo, e eu não me importa em que partido político que a pessoa eu não quero saber de que país, de que estado que veio, não quero saber de religião, e nem também pouco de time que você torce, eu sou representante do povo. A partir do momento em que fui eleito, eu sou representante do povo. Se Deus quiser, falo que constantemente eu falo. Vou reeleger? Não tenho certeza não, mas de uma coisa vocês podem ter certeza, 4 anos que eu vou ficar aqui na fé de Deus, mas é com responsabilidade, é com respeito a cada um de vocês. Pode ter certeza disso aí, viu? É com muita responsabilidade, respeito com todos e com todos. Isso eu estou falando, eu fui candidato a vereador por diversas vezes, já trabalhei muito para essa cidade de Ouro Branco, trabalhei na construção, quando foi construir o bairro Luzia Augusta, dei maior força, Alto do Chalé, bairro Belvedere, quando foi desembolar aquelas questões da área ambiental, eu dei a maior contribuição. Quem foi no fórum, foi a única pessoa para defender a construção do bairro Belvedere, foi eu me lembro ainda muito bem, no mandato do Silvio José Mapa, dei uma grande contribuição, e eu trabalhei aqui para essa cidade, trabalhei na empresa Minastal, Brizola lembra ainda, que eu trabalhei ainda com João Leandro, trabalhei nessas pedreiras para tudo e quanto é lado, trabalhei como motorista de ônibus, graças a Deus, eu não estou aqui, nessa casa, aqui, por mero acaso não, eu tenho um trabalho aqui na nossa cidade de Ouro Branco, pode ter certeza disso aqui, vocês podem ter certeza, às vezes eu não consigo ir passear na casa dos meus amigos, porque eu não tenho tempo, muitas das vezes eu estou indo a Belo Horizonte no sábado, no domingo, muitas das vezes levando até pessoas para fazer visita nos hospitais, eu não tenho jeito nem de passear, de ir na casa de um amigo, de uma amiga, eu sou até cobrado porque que eu não vou, é porque eu não tenho tempo, eu vivo trabalhando. Vocês podem chegar aqui nessa câmara, aqui 7h30, 7 horas, 8 horas no máximo, eu já estou aqui, já circulei a nossa cidade. Quando eu chego aqui para discursar e falar, eu falo tendo certeza do que eu estou falando, porque eu vou até o local, eu não fico copiando as coisas. Tá, o tempo meu está esgotando, são 10 minutos. Considerações. Tá, eu quero fazer minhas considerações finais, quero aqui agradecer a cada um de vocês que aqui se faz presente, muito obrigado.
Convido a vereadora Branca de Castilhos Souza Cunha para fazer seu pronunciamento. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Nilma, servidores dessa casa, servidores municipais, todos vocês que se encontram nessa oportunidade na Câmara Municipal, acompanhando os trabalhos do Legislativo, a TV Lafayette, aos internautas que nos acompanham em tempo real, nosso muito obrigado pela participação, a Cátia Estela Mares, aqui representando o Sindicato dos Servidores Públicos, professora Graça, tantos outros que aqui se encontram, está aqui o Zé Pedro, da Associação dos Deficientes, Vinicilina, nosso grande amigo, Coelho, e de tantas e longas datas aqui nessa casa, participando e acompanhando os nossos trabalhos. Nosso muito obrigado. Eu quero primeiro dizer que concordo com todas as falas que me antecederam até o momento, e tenho certeza que, posterior à minha fala, ainda virão outras. Eu penso que o município de Ouro Branco vive um momento de muita reflexão. O Geraldo Pedro conseguiu colocar aqui, de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, o que tem sido a participação dessa Casa Legislativa, dos vereadores, nessa gestão. A Câmara Municipal tem apoiado incondicionalmente toda a administração. Aprovamos os projetos, estamos aqui para alterar aquilo que é preciso, para aprovar aquilo que é preciso, para acompanhar tudo que está acontecendo. Agora, chega no momento, vereador Geraldo, eu tenho até que discordar um pouquinho, essa questão de ser vereador de oposição ou de situação. Eu penso que nós somos de oposição, sim, oposição das coisas erradas, oposição daquilo que não está acontecendo, oposição daquilo que não vem de encontro ao desejo, ao anseio da população. Então, nós temos que ser. Ser situação significa estar de acordo com as coisas certas, apoiar o que é certo e deixar sempre muito claro que o que interessa, em primeiro lugar, é o povo. E aí eu penso que esse momento de reflexão é quanto à vontade política de fazer. Até quando nós vamos aguentar? Até quando nós vamos continuar assistindo essa inércia que é essa administração, essa falta de planejamento, essa falta de compromisso com a coisa pública? E aí eu te falo, está aqui os trabalhadores da Teixeira, justamente porque prestaram seus serviços para levar o seu ganho, o seu pão de cada dia para dentro de casa, e estão paralisados por falta de pagamentos. É um direito? É um direito. Quem está errado na história? Então, é a empresa que não paga aos seus trabalhadores, correto? Correto. A quem cabe fiscalizar e cobrar? A prefeitura, que é a detentora do contrato com essa empresa. E aí, essa prefeitura hoje está tendo moral, falando olho no olho, de cobrar alguma coisa de alguém. Ela não tem cumprido os seus contratos. Ela não tem sido cumpridora dos seus deveres. São inúmeros convênios assinados, as entidades em dia, prestando seus serviços, e os repasses não estão sendo feitos. São inúmeros prestadores de serviços que prestam seus serviços à prefeitura e não conseguem receber, no final do mês, o seu justo pagamento. A exemplo, tem aqui pessoas de veículos locados para o município. Tem um cidadão que está aqui nessa oportunidade, que está sem receber, mas o carro prestou o serviço. O trabalhador estava ali dirigindo aquele carro, e a prefeitura não pagou. E assim há muitos outros. A exemplo de todas as obras paralisadas, muitas por falta, sim, de cumprimento financeiro. Pode ser que tenha alguns outros itens que está levando a essas paralisações, mas temos conhecimento de não cumprimento financeiro por parte do município. Então, quando não se há vontade política de fazer, quando não se há planejamento, quando não se há programação, quando não se há cumprimento dos deveres, como essa prefeitura tem moral para cobrar de alguém? Vai caber a essa casa ingressar na justiça para que alguma coisa seja feita? Vai caber a essa casa exigir, enquanto legisladores, que o Executivo tome as suas providências efetivas, a nível, inclusive, de justiça, para que a empresa cumpra com seu dever social de prestar o serviço ao cidadão?
e cumpra com o dever trabalhista para pagar os seus trabalhadores pelos serviços prestados? Enquanto isso, a população está à deriva, a população está desconfiada, a população está incomodada, a população está reclamando. Prefeita Cida Campos, eu hoje estive na rua Santo Antônio, eu fui parada centenas de vezes, e sendo cobrada por questões que cabem ao executivo. E o vereador ajuda, sim, aprovando os projetos, cobrando, fiscalizando, mas quem tem o poder da caneta, quem tem o mando, quem tem o comando, é a prefeita Cida Campos, são os seus secretários. Não somos nós. O dinheiro não vem para essa casa legislativa, não é para aqui que vem. E aí, quando a gente vê essas ruas alagadas em todos os bairros, nas primeiras chuvas que aconteceram, o caos. Ruas alagadas, o bairro Vale de Engenho, tomado de barro, as pessoas ilhadas. Aqui próximo do Poço Perfil, vai lá agora, tem carro parado, porque está imerso de água. Vai ali perto da rodoviária na hora que chove, vê se passa alguém. Vai nos bairros, todos os bairros. Nós não estamos aqui falando A, B ou C. Anda na zona rural para ver o que está acontecendo. Meu Deus, tem que reagir. O município tem que ter uma reação imediata. E nós estamos torcendo muito para que isso aconteça. Nós estamos apoiando, nós estamos, assim como disse aqui o Geraldo Pedro, como disse os demais vereadores, dando toda a estrutura necessária, dando à prefeita Cida Campos e a essa administração governabilidade, para que ela possa gerir, para que ela possa trabalhar, para que ela possa fazer o que tem que ser feito. Agora, em 1º de janeiro de 2013, quando nós tomamos posse, e eu estava ali na Praça Santa Cruz, eu ouvi da boca da prefeita Cida Campos, ora empossada, que pegava o município sem dívida, todas as dívidas saneadas, que tinha mais de 5 milhões em caixa, que estava tudo muito bem organizado. Padre Rogério abriu a prefeitura para uma transição que eu nunca vi em Ouro Branco. Até sentar no gabinete do prefeito Padre Rogério e ficar lá o mês inteiro, aprendendo tudo, se informando de tudo, se inteirando de tudo e programando para que os serviços não parassem. Isso foi feito. Aí, de repente, vieram 4 meses de total paralisação. Parecia que estava todo mundo anestesiado. Dinheiro tinha, recurso continuou a chegar em Ouro Branco, mais recursos ainda, além da receita normal, que nós sabemos que Ouro Branco tem uma receita invejável, mais recursos ainda advindos de convênios com o governo do Estado, com convênios com o governo federal. Não é pouco, gente. Não é falta de dinheiro. Isso nós, todos os vereadores, podemos falar. Falta conhecimento, falta planejamento, falta vontade política de fazer. E eu digo que se essa administração, que até agora não mostrou que veio, se ela não reagir, vou repetir essa fala que eu já fiz aqui algumas vezes, vai passar pela história como a pior administração de todos os tempos. E isso quem está falando não é a vereadora Branca, não. É o povo aí na rua, porque me para falar todos os dias. Eu ouço isso todos os dias. E às vezes, e muitas vezes, eu tenho que concordar com as pessoas que estão falando. Aonde está essa gestão que não consegue resolver os problemas e avançar? Parou no tempo. Tudo parado. Obras paradas. Nós temos uma creche, igual o Paré falou aqui no bairro Belvedere, que pode não inaugurar no início do ano que vem. Por quê? Né, Paré? Por quê? Onde estão as pessoas que se comprometeram com o nosso povo? Foi às urnas, foi bater de porta em porta, levando a mensagem da esperança, convencendo as pessoas que essa era a melhor opção, se elegendo em nome da honestidade, em nome da vontade política de fazer, em nome de amar essa cidade de Ouro Branco. E agora tudo parado, tudo paralisado. É revoltante. E nós, vereadores, não estamos aqui parados, não. Nós estamos trabalhando, nós estamos cobrando, nós estamos fiscalizando, nós estamos denunciando, nós estamos fazendo projetos, alterando projetos.
Agora está nessa casa aqui, ó, vocês vão ver. Projetos aumentando os impostos para o município de Ouro Branco. Uma diversidade de novos impostos. Inclusive a volta da bendita, maldita taxa de iluminação pública. Que eu consegui tirar na justiça há muitos anos. Eu perdi nesse plenário, mas ganhei no Supremo. Está voltando. IPTU, está aumentando. Agora, se estivesse justificando com obras, se estivesse justificando com serviços, mas aumentar sem dar uma resposta ao cidadão, o que nós estamos esperando? Eu acho que Ouro Branco está na hora de falar também como quer que Ouro Branco seja administrada. Porque na hora de votar e eleger, o eleitor serviu. Então eu penso que Ouro Branco agora tem que começar a cobrar. Prazo para terminar as obras. Cumprimento dos contratos. Uma gestão voltada para o social, mais voltada para o avanço. Nós estamos parados no tempo. Nós paralisamos. O município está paralisado. Então, é preciso de ver o que é prioridade. Recentemente, aqui foi falado muitas vezes, de crise. Aí faz-se uma festa da batata aberta. Então, eu falei nesse plenário, não se pode mais falar em crise. Não existe crise, dinheiro tem. Aí vem, faz um contrato de consultoria, já tinha um de 250 mil, faz mais um de 900 mil. Consultoria. Faz-se no mês um contrato de consultoria para o gabinete da prefeita e no outro mês aumenta o IPTU do povo de Ouro Branco. Será que tem algum otário na cidade de Ouro Branco que não vê que isso é apenas uma armação? Que isso é apenas uma forma de você penalizar o contribuinte para favorecer a administração naquelas coisas que eles acham que é mais importante do que prestar serviço ao povo de Ouro Branco? Será que nós podemos concordar com isso? O meu mandato, graças a Deus, eu vou cumprir. Não importa se eu sou penalizada de alguma forma, se eu sou criticada de alguma forma, se tentam me puxar o tapete, porque tentam e não é pouco. Não tenho medo. Não vou abaixar a cabeça. Não tenho medo, não abaixo a minha cabeça. Eu estou aqui porque quem me elegeu foi o povo. Não foi prefeito, não foi secretário, foi o povo. Quem me elegeu foram as pessoas que queriam que aqui tivesse uma pessoa que os representasse. E assim é cada um vereador que aqui está. Foi eleito pelo povo. Então, o povo é o nosso patrão. É o povo que nós devemos satisfação. É o povo que nós devemos o nosso mandato. E para ficar nessa casa por mais alguns anos, e para poder voltar a essa casa reeleito em algumas vezes, é preciso que o povo confie. E se você não fizer um bom trabalho, não há confiança. Não há confiança se não houver bom trabalho. Então, graças a Deus, ao longo da minha vida pública, eu sempre tive essa liberdade de ser eu mesma, a branca que não tem medo de trabalho, que não tem medo de falar e que enfrenta os problemas de frente. Agora, eu quero ajudar essa administração, mas é preciso que, em primeiro lugar, essa administração queira ser ajudada, para que ela possa ajudar o povo de Ouro Branco. Meu muito obrigado a todos vocês. É mais um desabafo. Eu estou revoltada de ver faltar transporte coletivo em Ouro Branco, de ver esses trabalhadores sem receber os seus pagamentos, de ver a prefeitura não cumprir os contratos que ela tem, primeiro que dar o exemplo, e de ver que nas primeiras chuvas que acontecem, Ouro Branco é o caos. Ouro Branco parou, está paralisada. E que todas as obras, infelizmente, está no final do ano, Natal está chegando, e que todas as obras prometidas para o ano de 2014 não vão ser concluídas, infelizmente. Infelizmente. Que venha 2015 e que Deus nos abençoe, que seja bem melhor do que 2014. Convido a vereadora Nilma Aparecida Silva para fazer seu pronunciamento. Boa noite a todos e a todas, munícipes presentes. Gostaria muito de ter a alegria de receber aqui hoje todos esses munícipes que são funcionários da empresa Teixeira, mas por um outro motivo. O motivo que os traz aqui hoje não nos alegra e nem nos deixa confortável. Muitas pessoas falaram aqui, que me antecederam, os companheiros vereadores,
sobre a questão da paralisação do transporte público. Mas eu acho que essa questão do transporte público, ela precisa ser vista com bastante profundidade, porque a gente sabe que empresa nenhuma trabalha voluntariamente. E a gente não entendeu que no ano passado, nas manifestações que o Brasil passou, os jovens estiveram nessa casa e reivindicando a redução do passe escolar em 20 centavos. E a nossa prefeita reduziu 20 centavos no transporte da cidade toda. A passagem era R$ 2,20, ela reduziu para R$ 2,00. Foi muito bonito, né? Foi muito lindo na época, a prefeita está reduzindo a passagem. Mas é só mesmo uma pessoa, como disse o meu vereador Geraldo Pedro, vereador do meu partido, quem não administra nem a sua própria casa é que pode achar que uma empresa de transporte coletivo pode sobreviver sem reajuste de tarifa. Eu não estou aqui defendendo o aumento de tarifa para prejudicar a população, não. Mas será que a pessoa que ficou hoje no ponto do ônibus preferia estar pagando 20 centavos a mais e ter o ônibus dela rodando, ou ela ter ficado a pé? A moça que trabalha na minha casa chegou hoje na minha casa toda molhada e a pé. E chegou a pé porque eu não sabia que tinha paralisação de transporte público. Ninguém sabia, senão teria vindo buscar ela em casa. Quantas pessoas, empregadas domésticas, passaram na porta da minha casa com o cabelo molhado, pingando de água, porque ninguém soube que ia paralisar. Essa empresa de transporte público precisa investir na sua frota para ontem. Precisa trocar os pneus para ontem. Mas como é que se faz investimento em frota de transporte se nós temos uma prefeita que, ao invés de analisar uma planilha de custo, faz política, reza com o joelho dos outros, porque é muito fácil reduzir 20 centavos na tarifa da empresa de ônibus e contratar uma consultoria de R$900 mil. Isso é a noção administrativa que essa prefeita tem. Então, eu não estou aqui para defender a empresa de ônibus. Se ela não se adequar, faço frente, estou na trincheira para romper esse contrato, porque a minha função é defender o usuário, é defender essas pessoas que estão sentadas aqui, que quando trabalham dias a fio, até de madrugada, na frente de um volante, elas querem chegar no final do mês e querem receber seus salários. Eu quero receber o meu, por que eles não querem receber o deles? Agora, nós não podemos também tampar o sol com a peneira. Uma empresa precisa de trabalhar e receber pelo trabalho que presta. A exemplo das cooperativas, a empresa dos empreiteiros, dos fornecedores dessa prefeitura, que se ainda não sabem, vão ter notícia por mim. Ou essa prefeita vai pagar o 13º, ou vai pagar o fornecedor. E eu arrisco a dizer que não vai pagar nenhum dos dois. Porque essa semana agora, no máximo semana que vem, eu vou estar recebendo resposta de um requerimento que eu fiz a respeito de quanto nós temos nos cofres públicos. E no dia que eu fiz esse requerimento, eu tive uma informação. Não tinha R$1. E não é linguagem figurada, não. Não tinha R$1. Não tinha R$1 na Prefeitura Municipal de Ouro Branco. E aí eu me pergunto, porque eu administro uma casa de 4 pessoas. Como é que eu não tenho R$1 se eu não estou fazendo obra, se eu não estou pagando os fornecedores? Porque fornecedor, empresa de ônibus, cooperativa de veículos, fornecedor de remédio, empreiteiro, construtor de hospital, de creche, trabalha e quer receber. Se eles não estão recebendo, se as nossas entidades estão com cada uma, no mínimo com 2 meses de atraso nos seus pagamentos, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que cada um que está sentado aqui já se fez. Aonde que está o dinheiro? Porque queda de arrecadação, o nosso gabinete, com a minha assessoria, teve o trabalho de fazer um levantamento que durou 30 minutos. Nós entramos no portal da transparência, pegamos a arrecadação de 2013, 2014, somamos. Fui nos meus arquivos, que todo mundo sabe que eu fui secretária de governo do governo passado, e é óbvio que eu não ia sair do governo sem as informações
que pudessem ser úteis agora. Esse governo trabalha com 21% a mais que trabalhava Padre Rogério em 2012. Que crise é essa? Que crise é essa que a gente contrata uma consultoria para ser babada a prefeita por R$900 mil? Porque o Padre Rogério dirigia o próprio carro. Porque nós, secretários e cargos de confiança do Padre Rogério, tínhamos uma carga horária de no mínimo 14 horas. Eu nunca cheguei na prefeitura depois de 7 e nunca saí antes das 22. Mas hoje no nosso município o secretário pode trabalhar 2 vezes por semana. E aí nós temos uma folha de pagamento inchada e aí queremos demitir aposentados. Essa semana vou entrar com mandado de segurança para a reintegração de uma funcionária de salário mínimo que se aposentou e a legislação é clara. Ela tem direito de continuar trabalhando, mas é assim que a gente quer fazer gestão. É cortando nos pequenos. É deixando o empresário sem receber. Empresário que trabalha tem que receber. Porque eu sou a favor, e vou ser sempre, de uma coisa chamada processo licitatório, que é democrático, que é transparente. Mas esse governo tem a máxima de fazer adesão à ata de registro de preço. E eu falei aqui, e eu anunciei, e hoje, quem me ouviu antes sabe, quando contrataram aquela cooperativa de veículos, por adesão à ata de registro de preço, e encheu essa prefeitura de carro, porque faltava lugar para os motoristas sentarem, eu avisei. Hoje esses motoristas, pais de família que foram lá na concessionária e financiaram o carro deles, porque tiveram a oportunidade de trabalhar, e a pessoa que tem a oportunidade de trabalhar e aceita, ela não está errada não. Todo mundo quer trabalhar. Aí hoje, saibam senhores, a cooperativa está pedindo a rescisão do contrato com a prefeitura, porque não recebem. E aí como é que vão ficar essas pessoas? Vão fazer o que com esses carros que elas compraram? Vão pagar como? Então esse governo, ele trabalha literalmente contra essa população. E não consegue acertar uma. E aí, hoje uma pessoa da zona rural entrou na minha sala, declarando o amor dela pela prefeita Cida Campos, que ela adora, e me perguntou assim: Nilma, mas me responde uma coisa, de quem que é a culpa? Não é desses secretários incompetentes? Aí eu falei com ela assim: minha amiga, não vou falar o nome dela, né, gente? Eu não posso acreditar que nós temos 12 secretarias e 12 secretários incompetentes. Não é possível. Não pode ter tantas pessoas incompetentes. Alguns deles eu até fui companheira de trabalho. Pessoas que eram competentes na administração passada. Mas eu costumo dizer que quem contrata a banda escolhe a música. Então uma pessoa, uma administração que não tem estabilidade econômica, não tem estabilidade emocional, não tem estabilidade no trato, que um dia te cumprimenta, no outro dia você se faz um pronunciamento como esse que eu estou fazendo aqui. As pessoas não nos cumprimentam, e aí amanhã está fazendo 2 dias. Porque eu fui eleita, e fui eleita pela vontade da população, porque, graças a Deus, entrei pela porta da frente, não precisei fazer favor para ninguém para estar aqui, não precisei ser apoiada por ninguém financeiramente, porque tive o meu amigo, todo mundo sabe que me apoiou, e o meu próprio recurso para estar sentada nessa cadeira. Vou falar sim, vou falar sempre, e não vou falar porque eu acho não, porque a minha assessoria, e eu gasto a minha verba indenizatória, gasto ela sim, gasto 5.400 da minha verba indenizatória, dos 5.700 que me é destinado, mas a minha assessoria trabalha. Está sentada ali a minha assessora que chegou aqui hoje comigo, 9 horas da manhã. E se eu sair daqui 11 horas da noite, ela está aqui. A minha assessoria jurídica já fez 4 denúncias no Ministério Público e 4 no Tribunal de Contas. Então, eu trabalho. Eu contratei uma assessoria, sim, e eles estão aí trabalhando e fazendo o trabalho de fiscalizar. Agora, a gente fica impressionado de saber qual é o norte
qual é o objetivo que as pessoas têm de se eleger prefeito, de se eleger vereador, se não for trabalhar. Porque hoje, terça-feira, está em Brasília a prefeita Cida Campos com 2 secretários municipais, acompanhadas do deputado Padre João, deputado do Partido dos Trabalhadores. Partido esse que não faz mais parte da base do governo. Mas sabe por que ele está acompanhando a prefeita Cida Campos? Porque nós estamos a um passo de perder 240 casas populares que o prefeito Padre Rogério deixou depositado na conta da prefeitura e que esse governo não consegue realizar o projeto e licitar uma empresa para fazer essas casas. O Padre João está acompanhando a equipe de governo lá em Brasília, porque nós estamos a um passo de perder 2 milhões de reais da reforma do Hospital Raimundo Campos. Porque nem o recurso que vem do governo federal a gente consegue usar. Porque nós estamos com centro de apoio cheio de máquina e de ônibus escolares, de máquinas vindas do governo federal e ambulâncias também de frutos de emenda parlamentar e de destinação do governo federal, inclusive até do governo do estado. E semana passada tinham 2 ambulâncias funcionando e uma pessoa precisando ser socorrida por uma ambulância de Congonhas. Então, gente, eu acho que de boa vontade e de boas intenções, o inferno está cheio. Ninguém se elege porque é bem intencionado, não. As pessoas têm que se eleger porque tem competência. E se não tem competência, exonerem-se. Exonerem-se. Hoje eu estou vendo a exoneração aqui da professora Liniara Amorim, uma das melhores professoras de português que Ouro Branco tem. Está se exonerando, sabe por quê? Porque não aguenta mais trabalhar no município de Ouro Branco. Porque o salário é pior do que de Congonhas. Porque as condições de trabalho não favorecem. Está se demitindo, uma professora concursada. Obrigado, Leniara, pelos anos que você trabalhou no município de Ouro Branco. Porque ela também trabalhou no governo Padre Rogério e não se exonerou. Mas está se exonerando porque não aguenta mais não poder falar, porque é funcionária pública. Então, gente, a gente fica pensando onde é que as pessoas querem chegar. Nós temos aqui vários projetos de aumento e de criação de taxas. Fiz diversas emendas nesse projeto. Para o caso deles serem aprovados, a população ser menos penalizada. Eu vi essa semana passada e essa semana, uma matéria no jornal, onde a prefeita tenta enganar a população que o projeto que está nessa casa é de isenção de IPTU. Isenção de IPTU. O projeto que está nessa casa é de aumento de IPTU. Vai se isentar 3.000 pessoas, 3.000 casas. Onde é que tem 3.000 casas em Ouro Branco de 50 metros quadrados? E aí não considera zona rural, porque a zona rural não paga IPTU e não vai pagar, porque nós pedimos a supressão. Mas aonde que tem 3.000 casas em Ouro Branco de 50 metros, gente? E aí põe 3 presidentes de associação para dar depoimento. Sabe para quê? Para jogar a população contra mim, por exemplo, que não vou votar nesse projeto de aumento de IPTU. E não vou votar, sabe por quê? Porque eu não sei para onde que o dinheiro está indo. Eu não vou taxar a população com mais aumento de IPTU, se o IPTU, se o fruto do imposto que eu pago, que vocês pagam, nós não sabemos onde está. Porque se a cidade está literalmente parada, aonde está os quase 9 milhões mensais que esse município recebe? E não é a vereadora Nilma que acha, não. Eu fiz uma planilha, porque eu, quando subo nesse espaço democrático para falar, eu já me sentei com a minha assessoria, já levantei os números. Não existe queda de arrecadação. Essa prefeitura foi entregue, como disse a vereadora Branca, que bom que a vereadora Branca colocou para não sair só da minha boca. Um município que foi entregue sanado, sem dívida, com o centro de apoio, que muitos dizem que estava sucateado, mas não estava sucateado, não. Porque 5 milhões que ficou em caixa, não é possível que não dava para dar manutenção e trocar o óleo dos carros que estavam lá.
Então, senhores, eu quero saber, estou perguntando para quem me responde, Tribunal de Contas e Ministério Público, aonde está o dinheiro desse município? A empresa Teixeira paralisou alguns dias atrás, eu e o vereador Paré estivemos lá na empresa. A prefeitura combinou de pagar na quarta, pagou na sexta, depois de 16 horas. Ah, mas são só 2 dias. 2 dias que foi suficiente para essas pessoas aqui, pais de família, pararem de trabalhar. Sabe por quê? Porque o compromisso deles era receber na quarta. Já não tem mais credibilidade, pararam. Porque faz diferença sim. Um assalariado tem que receber no dia do pagamento dele. Então hoje está mais uma vez em Brasília o PT salvando essa administração. Salvando essa administração de perder 2 recursos federais importantíssimos. 2 milhões para o Hospital Raimundo Campos e 240 casas populares para atender a nossa população. É isso, é assim que o PT trabalha. Nós não somos base de governo, nós não somos aliados da prefeita Cida Campos, e se quiserem chamar a gente de vereador de oposição, somos. Mas se tiver em risco, e se estiver em jogo o interesse da população, lá está o PT. Como está Padre João hoje em Brasília, socorrendo a incompetência dessa administração em usar o dinheiro público, o recurso federal que foi destinado a Ouro Branco. Eu lamento, senhores motoristas e trocadores da empresa Teixeira, que vocês hoje não estejam fazendo a sagrada missão de vocês de transportar os nossos munícipes pela cidade de Ouro Branco. Eu lamento que vocês tenham que estar sentados aqui e que não tenham recebido em dia o pagamento de vocês. Mas nós não estamos aqui parados. A sexta-feira agora é o prazo que a comissão tem para analisar a questão de transporte coletivo. Na segunda-feira, nós vamos procurar a prefeitura para saber o que está acontecendo. Agora, não acho que o problema de transporte coletivo seja só um problema da empresa Teixeira. Eu acho que é mais um problema de um governo que não administra nada, inclusive a concessão da empresa de transporte. Porque o contrato da Copasa, vieram aqui, nós vereadores endurecemos que queremos água potável nas comunidades rurais. Cadê o contrato da Copasa? Cadê o contrato da Copasa? É outra coisa, Charles. Outra coisa, vereadores, que nós temos que ver. Por que o contrato da Copasa não está aqui para ser analisado? A Copasa está muito bem, obrigada. Sabe por quê? Porque continua cobrando as nossas taxas de água e de esgoto e não precisa fazer nenhuma intervenção em Ouro Branco, porque não tem contrato. Então nós queremos o contrato aqui nessa casa para a gente aprovar, para nós podermos cobrar da Copasa que ela faça as melhorias que Ouro Branco precisa. Senhores e senhoras, infelizmente, essa cidade, eu não quero ser, não tenho a pretensão de ser nem desrespeitosa, nem cômica, nem engraçada, mas a cadeira de prefeito dessa cidade está vazia. Passo a palavra ao vereador, líder da prefeita, Ivo Pereira Filho. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, secretárias, pessoal da TV Lafayette, senhores munícipes aqui presentes, a todos boa noite. Eu tenho um assunto a dizer, o qual eu digo sempre aqui, quando eu faço uso da palavra. O assunto que eu tenho a dizer é porque eu sou muito cobrado por ser líder da prefeita. Agora, como eu digo sempre, ser líder da prefeita não é ser prefeito. Eu trago aqui assuntos do executivo, como levo assunto do legislativo. Eu estou no meio, tentando ajudar. E como eu já disse sempre, todas as vezes que eu faço uso da palavra, eu parabenizo
todos os vereadores e digo que aqui nunca foi votado um projeto ao contrário, sempre favorável. Mas favorável porque os projetos são projetos relativos ao bem-estar do cidadão ouro-branquense, ao bem-estar do nosso município. Hoje eu quero até parabenizar os vereadores que usaram da tribuna, principalmente o vereador Charles, que trouxe vários assuntos. Assunto da empresa de ônibus, assunto do hospital, fez requerimento. É o dever do vereador, é o dever que nós temos de cobrar, de fiscalizar, de exigir. Então hoje, de manhã, quando houve a paralisação da empresa Teixeira, eu fui procurado por um militar para que intervesse nessa paralisação. E no mesmo instante procurei o executivo. Encontrei com o secretário de governo, o senhor Raimundo Campos Neto, e ele me passou uma nota, a qual vou ler para os senhores. A administração esclarece que está regular com os pagamentos com a empresa Teixeiras, relativo aos passes para os alunos da rede municipal e estadual de educação, além do vale transporte para servidores públicos. A Prefeitura informa que é responsável pelo pagamento dos funcionários da empresa Teixeira. Não é responsável pelo pagamento da empresa Teixeira. A falta de pagamento dos funcionários é uma responsabilidade da empresa. Vale lembrar que a empresa, por meio da lei número 1991, de 29 de julho de 2013, é totalmente isenta do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN, e recebe integralmente as passagens dos usuários em geral. A administração municipal torna claro que já está tomando providências cabíveis para que o transporte público volte ao normal. A Prefeitura este ano já pagou R$ 1.413.830,12 relativo aos passes, ao serviço de passes para os alunos da rede municipal e estadual de educação, além de vale transporte para os servidores públicos. E tenho também da prefeita uma nota, onde foi me passada aqui pelo vereador Charles, informação. De acordo com a prefeita, a empresa de transportes Teixeira alega por falta de pagamento por parte da prefeitura, está mais uma vez paralisada e que os proprietários da empresa de transporte público solicitaram um adiantamento. Cida completou, lembrando que é inconstitucional e ilegal um órgão público efetuar pagamentos de um determinado serviço que ainda não foi prestado, e os empresários almejam um aumento de tarifa de R$ 3,30. De acordo com o que nos foi passado, a administração municipal tornou claro que já está tomando as providências cabíveis para que o transporte público volte ao normal, e isso é o que esperamos, pois essas falhas estão acontecendo com muita frequência e prejudicando a população. A Prefeitura informou também que não é responsável pelo pagamento dos funcionários da empresa Teixeira e que a falta de pagamento dos funcionários é uma responsabilidade da própria empresa. Então, está aqui uma nota do secretário de governo e um esclarecimento da prefeita. Então, eu só quero dizer aos senhores que eu sinto muito por essa paralisação, porque está tendo um prejuízo muito grande para a população, principalmente para os usuários que estão aí sem o ônibus, e vocês também, funcionários, seja de qualquer categoria, motorista, trocador, varredor, faxineiro, qualquer um que seja, merece e deve ter seu salário em dia, seja de onde for que ele venha.
Eu quero dizer aos senhores que, como eu disse antes, sou líder do governo, mas estou aqui sempre também trazendo e cobrando do governo ações para o nosso município, como todos os vereadores fazem. Estou à disposição de qualquer um dos senhores servidores da empresa ou mesmo dos proprietários da empresa, que se pensar que eu possa colaborar de alguma forma perante a prefeita, eu estou à disposição. Muito obrigado. Segunda parte, ordem do dia. Os projetos de lei número 77, 79 e 80 de 2013 ficam prejudicados em sua tramitação nessa data, tendo em vista a apresentação de substitutivo aos mesmos. Os projetos de lei 81 e 83 de 2013, 22 e 48 de 2014, não têm parecer das comissões competentes. Projeto de lei número 17/2014, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão para exploração do serviço de terminal rodoviário de passageiros no município de Ouro Branco e dar outras providências. Já foi pedido de vista pela vereadora Nilma, pedido de sobrestamento pela mesma vereadora, pedido de adiamento pelo vereador Ivo Pereira Filho, realização de audiência pública. Solicito à Comissão de Obras e Serviço Público o parecer do projeto de lei número 17/2014. Parecer da Comissão de Obras e Serviço Público sobre o projeto de lei número 17/2014. Relatório. O referido projeto de lei autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão para exploração do serviço terminal rodoviário de passageiros no município de Ouro Branco e dá outras providências. Voto do relator. Este relator, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo. Edson Miguel de Paula, relator. Conclusão. Esta comissão, pela maioria de seus membros, é contrária ao referido projeto de lei e ao voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2014. Edson Miguel de Paula, Luiz Rodrigues Damasceno, Geraldo Pedro da Silva. Coloco o projeto de lei número 17/2014 em primeira discussão. Em discussão, presidente. Em discussão. Aproveitando que hoje nós temos diversos munícipes aqui que não participaram da nossa audiência pública, solicitado pelo vereador Paré, para discutirmos a terceirização e a concessão do terminal rodoviário de Ouro Branco, eu vou votar contra a terceirização da rodoviária por vários motivos. Um deles é que, como eu disse aqui anteriormente, as empresas, os empresários, trabalham para oferir lucros. Nos foi apresentado aqui um custo de manutenção da rodoviária que esse empresário vai precisar, de alguma forma, tirar esse valor de algum lugar. E para ele ter esse retorno, para pagar o custo da rodoviária, e ter ainda lucro, que é próprio da operação comercial, quem vai pagar isso são os nossos munícipes. Então, eu vou votar contra. Não é que eu não quero uma rodoviária bem cuidada, não é que eu não quero o município de Ouro Branco tendo um serviço de qualidade, não. Eu quero um serviço de qualidade e, para isso, nós pagamos os nossos impostos. A nossa cidade é minúscula para nós termos uma terceirização de uma rodoviária, uma privatização da rodoviária, vamos dizer assim, uma privatização, não é esse o termo, mas fica mais fácil para algumas pessoas entenderem. Porque eu acho que nós temos que ter competência para administrar aquela rodoviária. Se nós já temos lá os funcionários que temos, é só uma questão de gestão, para que aquela rodoviária possa prestar o serviço de qualidade. Se nós temos lá hoje salas que o empresário que ganhar a concessão, caso o projeto seja aprovado aqui hoje, se ele vai alugar e vai ter retorno financeiro, por que não a prefeitura alugar? Por que não a prefeitura utilizar aqueles espaços, inclusive para dar vida naquela rodoviária, e parar de pagar aluguéis para terceiros? Eu apresentei uma planilha aqui, nós gastamos quase R$300 mil por ano com aluguéis. Nós gastamos R$14 mil com um prédio da saúde.
Aí quando eu apresentei a tabela aqui, eles começaram a se movimentar para tirar de lá e botar numa casa menor e mais em conta. Tem 6 meses isso. Vai fechar o ano e nós continuamos pagando R$14 mil num prédio, sem acessibilidade. Porque qualquer um de vocês aqui, quem procura saúde, está saudável, gente? Ou está doente? Aí quando você chega lá em cima, eu que sou vereadora, que às vezes vou lá, não é porque estou doente, mas para fazer alguma coisa, eu chego lá em cima e levo 5 minutos para me recompor. Porque não tem acessibilidade. Então, hoje, a legislação é muito clara, prédio público tem que ter acessibilidade. Os nossos prédios próprios não têm. Quando a gente vai alugar um prédio, aluga um prédio de 3 andares. Coloca a casa do servidor num local que tem 30 lances de escada. Então, eu sou contra esse projeto, não é porque eu sou contra a prestação de serviço com qualidade para o município, não. É porque quando eu pago os meus impostos e vocês pagam os seus impostos, e nós temos uma arrecadação que chega a quase 9 milhões por mês, essa prefeitura tem que ter capacidade administrativa de gerir uma rodoviária. Porque daqui a pouco nós estamos terceirizando tudo, e aí nós podemos extinguir o poder legislativo, poder executivo. Ué. Então, sou contra, porque essa administração tem que ter capacidade para administrar aquele prédio, que, na minha opinião, é desse tamanhozinho, gente. Eu não vou votar em favor desse projeto, porque eu não quero que a população de Ouro Branco tenha que pagar mais, que tenha que tirar mais dinheiro do bolso para andar de ônibus daqui para Belo Horizonte, daqui para o Rio, daqui para Lafayette, daqui para Congonhas. Então, por isso, eu sou contra o projeto da rodoviária. Com a palavra. Eu quero aqui esclarecer ao público esse projeto, que é o 17, de terceirizar a rodoviária. Ele entrou a essa casa, ele foi pedir de vista, sobrestamento, depois ele voltou, aí eu fui pedir uma audiência pública, juntamente com os vereadores, a gente tivemos a audiência pública. Eu sou uma pessoa que faço muito as nossas matemáticas, do começo de Ouro Branco, a implantação ainda da Açominas, ainda quando chegou aqui na cidade de Ouro Branco, em 1975. Lembro muito bem quando foi construída a rodoviária da nossa cidade de Ouro Branco, ali chama Barro Preto, Estivo, um brejo, é um brejo. A arrecadação daquela época era muito menor do que a arrecadação de hoje, era muito menor a arrecadação. Quando foi construída aquela rodoviária foi construída pelo senhor Silvio José Mapa, que administrou essa cidade e construiu aquela rodoviária. Ali usou batistaca naquele brejo, para não ter nenhum tipo de rachadura e trinca naquela rodoviária. Ainda com a arrecadação bem pequenininha, foi construída aquela rodoviária, na administração Silvio José Mapa. Outras administrações passaram, manteve. Aí eu te pergunto, a cada um de vocês, nesses valores e arrecadação, hoje, por exemplo, é só cuidar. A atual administração, ela não está dando conta de tomar conta nem das lâmpadas e nem dos banheiros. Aí fica difícil. Uma administração que lá em 1986, 88, 90 e 91, ela construiu uma rodoviária num brejo, usou batistaca, deu conta. Hoje, de manter uma rodoviária, não dá conta. Dizem que é para economizar. Lá tem uns funcionários, é pago pela prefeitura. Aí eu fiz essa pergunta, como que vai ser esses funcionários? Eles vão ser removidos? Ou como que vai ser? Qual é o tipo de economia? Qual é? Eles não conseguiram explicar qual foi o tipo de economia. Eu quero deixar claro para todos que aqui se faz presente, quem está nos assistindo, são 19 salas. 19 salas. Vão pôr num preço bem baixinho, bem pequenininho, pelo local. Vão colocar R$500 a cada sala de aluguel. Vamos pôr R$10 mil. A cada local daquela, Santa Maria e outras empresas, tem mais um valor. Por mais ruim que seja o administrador, por pior que ele seja, o dinheiro que você arrecada dele ali, você paga a equipe ali. Você paga a equipe. Você paga.
Agora, eu não sei se está desmerecendo as pessoas que estão trabalhando lá, não estão dando conta. Eu não desmereço e desrespeito nenhum funcionário público. Eu acredito. O que eu tenho cobrado e precisa é de participação de quem está na frente. Como é ser líder? Eu sempre falei isso. Ser líder não é sentar no trono e passar ordem, não. Como ser líder? Ser líder é você abrir caminhos, abrir projetos, criar projetos. Aí sim, esse é líder. Mas líder, sentar no banco, que líder que é esse? Isso não é líder, não. Aí, bom, se você for administrar, você for fazendo essas matemáticas, aí você vê, tamanho, lá é uma quadra, é uma quadra que tem lá, é quase 17 mil metros de terra. Uma hectare de terra são 10 mil metros. 2 hectares chega quase um alqueiro de terra. Na nossa localidade de Ouro Branco, nós, na verdade, temos aqui eu vou chamar de sítio, mas é quase uma fazenda no centro da cidade de Ouro Branco. Aí traz a preocupação dos valores, e a empresa que vai pegar, e a responsabilidade dessa administração nos trâmites de documento. Será, se nessa terceirização, eles não vão ter ganhar o direito daquela fazenda no centro da nossa cidade? Porque eu já vi diversas terras nossas, sempre eu dou um grito aqui, cadê as nossas terras? Aonde estão as nossas terras? Aí eu tenho medo de ser mais um culpado nessa questão aí. Vou deixar muito claro para a nossa população, para o nosso povo de Ouro Branco, povo, apesar de que é um banheiro, uma fedentina, que não atende os nossos motoristas da Teixeira, os nossos coletivos, que por ali o pessoal, os motoristas passam, trocadores, auxiliar, é difícil até parar os nosso povo, devido dos maus cuidados, mas o que está faltando é as lideranças e na frente. Eu deixo claro a público ao nosso povo, eu sou ao contrário, eu voto contra esse projeto, eu sou contra esse projeto. Esse povo tem que saber administrar pelo menos uma rodoviária que já se encontra pronta na nossa cidade de Ouro Branco. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Por favor. O Paré explanou muito bem como foi fundado a rodoviária. Eu sou contrário ao projeto pela aquela audiência pública que foi realizada aqui. Os representantes da Secretaria de Gestão Urbana, na pessoa da secretária Téia Beatriz, não soube explanar o atual cenário da rodoviária. A gente fez diversas perguntas. Quanto seria o valor da taxa de embarque e desembarque? Qual o valor dos espaços para aluguel? Qual o valor dos pontos de táxi? O itinerário, se os ônibus da linha de Belo Horizonte, BH, se ia continuar transitando na Avenida Maria de Souza Mendes. Não conseguiu esclarecer as nossas dúvidas, então o voto é contrário. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra. Eu quero lembrar que esse projeto já está na casa já há algum tempo, acho que todos os vereadores tiveram a oportunidade de questionar, discutir, e na audiência pública também ficou claro para nós a questão do projeto rodoviária, ela ter um déficit. Ela só arrecada 3.480 por mês e tem uma despesa de 12.250 mês. Então, o que chama atenção é exatamente isso. Eu penso que ninguém quer adquirir uma empresa que dá prejuízo. Ninguém quer contratar alguma coisa que sabe que vai perder. Então, por que tirar a responsabilidade do município? Por que terceirizar? No momento que essa empresa perceber que ela não terá como alavancar lucros naquele espaço, ela vai simplesmente abandonar. Infelizmente, eu vou aqui lembrar a empresa Teixeira, que está nos abandonando nesse momento. Não sei, a gente não sabe exatamente o que se passa, mas é uma forma de abandono. E no futuro breve, o que nós vamos ver é aquele espaço que hoje tem alguma atividade, poder ser fechado, abandonado, por não dar o retorno que a empresa pretende, que é lucro. Então, além dos dados do projeto não terem vindo com a clareza necessária, digo isso até com pesar, porque eu não sou contrário a terceirizações, acho que é das formas de gerir o espaço público que às vezes dá certo, nem todos. Não sou contrário exatamente ao
à terceirização de uma maneira geral, mas da forma como ela foi trazida para essa casa, eu até lamento dizer que, pela primeira vez neste mandato, eu voto contrário a um projeto de iniciativa do Executivo. Mas por entender que o projeto não foi bem elaborado, não está claro, e o objetivo que é gerir com lucro não está específico aqui. E digo mais, se for ter lucro para administrar a rodoviária, nós vamos penalizar o contribuinte, o cidadão, porque altas taxas virão sobre nós que fazemos uso daquele espaço. Então, neste momento, é com pesar mesmo, porque eu penso que os bons projetos devem ser aprovados nessa casa, mas esse projeto não tem convencido, e esse projeto não trouxe no seu escopo a clareza e as alegações que poderiam nortear uma aprovação plenária. Eu concordo com os vereadores que me antecederam, não sei quantos irão votar favorável, nem quantos irão votar contrário, vou emitir o meu voto contrário, por entender que o projeto, a meu ver, não alcança o objetivo pretendido. Com a palavra, vereador Geraldo Pedro. Esse projeto eu votei, passou na comissão de obras, que faz parte o Edson, o Luiz Rodrigues, Geraldo Pedro. Eu mais o Luiz Rodrigues votamos contra esse projeto, já no parecer das comissões, e como os vereadores que me antecedem, também voto contra no plenário, e peço licença, senhor presidente, para que conste em ata o meu voto, que na hora que vier as taxas penalizar os nossos munícipes, que falar, você votou, vereador, eu pegar a cópia da ata, não foi com a minha assinatura que vocês estão sendo penalizados. Então, eu peço permissão que conste em ata o meu voto. Sou contrário à terceirização da rodoviária de Ouro Branco. Muito obrigado. Defiro o pedido do vereador Geraldo Pedro da Silva. Também faço o mesmo, presidente. Quero que conste em ata. Eu também gostaria de constar assim em ata. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.